Olá, viajantes das estrelas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda Avians e aqui nesse canal nós falamos sobre espiritualidade, desenvolvimento da consciência, expansão e muitos outros temas cósmicos. Então, se você não é inscrito aqui no canal, já deixa seu like, já se inscreva. E no vídeo de hoje eu trouxe um tema muito legal para a gente conversar, que é exatamente sobre os nossos fractais, os nossos eus multidimensionais. Porque muitas vezes nós falamos, minha família estelar, meu eu no astral e tudo. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma visão mais abrangente sobre esse tema, de como que nossa consciência vai se fractalizando até chegar aqui na matéria e qual que é a relação do nosso eu que está aqui na matéria com o nosso eu mais cósmico que está lá nas outras dimensões. Então esse é o tema do vídeo de hoje. E é claro, se você não me segue lá no meu Instagram, me segue também, é Amanda Avians. Por lá eu posto diversos conteúdos sobre espiritualidade e muitas outras coisas, posto meu dia a dia. Então vão lá me acompanhar também. Então, viajantes das estrelas, sem mais delongas, solta a vinheta! Bom, para começarmos falando sobre essas dimensões, sobre essas camadas superiores e a nossa manifestação nessas camadas superiores, é importante que a gente entenda sobre essas camadas. Já tem vários vídeos aqui no meu canal onde eu estou falando sobre essas camadas, mas de uma forma bem resumida. Nós estamos no planeta Terra. O planeta Terra, ele é uma camada com várias subcamadas, com várias dimensões. Tem o plano dos intraterrenos, a superfície, que é onde nós estamos, umbral 1, umbral 2, penumbral, camada da luz, que é onde os mentores estão, tem o plano dos ascensionados, que é onde estão os mestres, e o plano dos confederados, que é onde estão os extraterrestres, tem as naves, e tudo em dimensões mais sutis. E nós temos um ser nosso, um fractal nosso em cada uma dessas dimensões. Porque senão não seria possível nós estarmos aqui na matéria. Então a gente vai vestindo roupagens e tudo mais, vestindo máscaras, né, na nossa consciência, nessa energia sem forma, até que nós nos tornamos aqui quem nós estamos aqui na matéria. Em cada dimensão nós vamos experienciando diferentes processos holográficos. Por quê? Porque, sim, nós estamos vivendo em uma holografia, e os nossos espíritos multidimensionais muitas vezes estão aqui na Terra para se aprimorar, para se lapidar. E muitas vezes nós fomos convidados a nos retirar dessa vida em conjunto com os outros seres que vivem em unidade. Por quê? Porque lá tem muita energia de telepatia, o que um vibra vai para o campo do todo muito fácil, então não tem esse processo de proteção, de tipo, um ser vai estar protegendo as tuas criações. Não, tudo que você faz fica muito potencializado. E aí se tem um desequilíbrio, esse desequilíbrio vai para todo o universo, vai reverbera por muito tempo. E aqui na Terra nós estamos num processo holográfico, onde que todas as nossas criações permanecem aqui na Terra, porque é como se nós estivéssemos realmente em tratamento espiritual. E aí você já viu um médico de um hospital psiquiátrico dar uma tesoura na mão do paciente? Não. Então tudo fica dentro das camadas, dentro das ordens, dentro de uma guarda. Só que à medida que a gente vai despertando, a gente vai tomando posse do nosso poder, que é inato, inerente a todos nós, né? Então, muitas vezes nós somos convidados a nos retirar dessa vida do cosmos para poder entender as diversas partes de nós mesmos. E quando o espírito se sintoniza com o aprendizado da Terra, da Mãe Terra, a forma de ensino da Terra é entre essas dimensões. Então, nós podemos passar por essas diversas dimensões usando roupagens, nos conformando com um certo tipo de forma, uma forma que eu falo corporal, um nome e tudo mais. Então nós vamos nos adequando dentro dessa forma para poder fazer um resgate maior da nossa essência e tudo mais. Então existe um ser, que é como se fosse o teu eu superior, e ele está num processo
de adormecimento em uma câmara nesse plano dos confederados. E lá é como se ele colocasse um óculos de realidade virtual e ele entra num processo de fractalização. E aí você começa a se fractalizar ali. E aí você, seu nome dessa vida, é um fractal desse eu superior. E em todas essas dimensões, nós vamos experienciando as diversas partes de nós mesmos. Só que entre uma dimensão e outra existe um espaço que se chama limbo, um espaço vazio, que é nesse espaço que tem muita concentração de seres que dominam da energia multidimensional, como por exemplo os Blue Avians, tem muito Arcturiano também. Eles estão ali nesse espaço, por quê? Porque depois que acontece um ciclo completo do encarne, daquela fractalização, daquele personagem que veio lá de um sonho do eu superior, o correto é que esse ser vá para esse limbo entre as personalidades. E ali os guardiões desse espaço, desse limbo, né, encaminham de volta essa personalidade para o eu superior. E aí o processo de iluminação é exatamente quando você ilumina todas as partes de quem você é. E nós, como personalidades, nós não nos iluminamos. Nós apenas devemos nos identificar com o processo aqui e agora, e fazendo isso, organizando todas as personalidades no espaço-tempo, nós nos colocamos no nosso lugar e aí a gente consegue se conectar com o eu superior que está dentro de nós. O eu superior leva esse nome, né? Superior. Por quê? Porque ele está numa dimensão superior? Sim, mas ele está dentro de nós, está bem aqui. E quando a gente está conectado com a matriz energética do momento presente, a gente consegue se conectar com o campo desse eu, e aí a gente catalisa e canaliza essa energia, e aí tem a iluminação dos fractais. Então, a iluminação não é somente de um personagem, de um ego. Por quê? Porque isso já também, quando uma pessoa fala, eu estou iluminada, e ela se dizendo só dela, isso é um processo egóico ainda. Porque a iluminação, esse processo de reintegração, reintegra todos os fractais que estão inseridos nesse espaço-tempo, nesse bolsão aqui do planeta Terra, em todas as dimensões. Então, é comum que nós tenhamos fractais, personagens em cada dimensão da Terra. Nós temos um personagem lá no plano dos intraterrenos, no umbral 1, no penumbral, camada da luz, planos ascensionados, planos confederados. Nós temos fractais ali. E esses fractais, eles são sonho, né? São personagens de um único ser. É como se fosse aqueles bonequinhos da constelação familiar, quando a gente coloca ali e fica olhando aqueles bonequinhos e vendo para onde está indo, o que vai acontecer e tudo. É a mesma coisa. O eu superior, ele vai se fractalizando e vai observando as diferentes partes de si mesmo. Por quê? Porque o eu superior tem esse propósito mesmo de observar. Ele é um observador. E o personagem, ele está ali, sabe, imerso totalmente nessa experiência. É como se o eu superior fosse o roteirista e os fractais, que somos nós, os personagens, que o roteirista dita qual caminho, qual lugar que essa personalidade vai estar correndo, vai estar andando. Então, saber disso, né, já tira um peso das nossas costas. Por quê? Porque não está no nosso domínio. O que está no nosso domínio é a gente dançar conforme a música do eu superior. Quanto mais a gente vai se organizando nesse espaço-tempo, os outros fractais também vão se organizando no espaço-tempo deles. E aí, quando tiver todos organizados, eles vão para esse limbo das personalidades, e nesse limbo, os aviários, arcturianos, esses seres cósmicos encaminham essas personalidades de volta para o eu superior, para que ele faça a reintegração de todos esses pontos, né? É o despertar. E aí, quem desperta verdadeiramente é o eu superior, esse ser que está lá na nave. Desperta, tu que dormes. Esse ser, ele está dormindo e nós somos o sonho desse ser. E quando esse ser ele acordar, nós não vamos deixar de ser quem somos, sabe? A gente vai continuar, só que a gente vai ser uma parte daquilo e a gente vai se identificar ainda com esse eu maior, com esse eu superior, né? E aí, a hora que ele acordar de fato, ele vai perceber que ele também é fractal de outro ser que está num processo também sonhando e tudo. Por quê? A vida no cosmos, ela é uma memória. Então é uma memória, a gente só tá relembrando daquilo. Já aconteceu, toda a história já existe. E tudo que já existe são infinitas possibilidades também. Aí a gente entra no campo quântico dessa conversa. Porque a física quântica, né, quando a gente está falando de algo quântico, a gente está estudando os átomos, as energias mais e mais sutis possíveis.
E o mesmo é para todas essas questões. E todo esse eu superior, ele se reconhece como fractal de outro, por quê? Porque é o eu superior que experienciou a vida em outros planetas. Aqui na Terra, nesse corpo, nessa máquina, nessa roupagem que a gente está aqui, ele foi preparado perfeitamente para essa dimensão, para a terceira dimensão. E os corpos espirituais que a gente tem aqui foi preparado para as outras dimensões da Terra. Então, tem esses outros corpos que fazem com que a gente consiga navegar nessas outras dimensões. E para além disso, tem muitas entidades que já estão em desenvolvimento, mas que se identificam, por exemplo, com umbral. Por exemplo, os Exus, né? Os Exus, eles ficam naquela camada mais densa ali. Por quê? Porque eles também estão fazendo uma guarda, uma ordem. Mas esses seres, eles também encarnam. Eles também encarnam. E às vezes eles não necessariamente vão encarnar, mas precisam da energia do encarnado. Então existem muitos de nós que somos centelhas também desse ser ali, de várias outras entidades. Tem também Iemanjá, Ogum, Oxum. E todos esses seres são seres que ficam nessa camada mais densa. E eles são fractais de seres cósmicos também. Eles são seres de muita energia. Assim como tem muita gente que está aqui encarnada, mas que são fractais de seres muito grandes. Então, é esse o processo, é como se fosse uma escadinha que a gente vai subindo, e essa escadinha, ela também é ilusória. Por quê? Porque por nós estarmos na terceira dimensão, a gente tem a falsa sensação, a falsa ilusão da separação. E a gente consegue perceber essa realidade através de um quadrado, realmente, através de algo linear. E quando a gente tira, né, essa camada linear, esse quadrado, a gente abre a nossa mente, abre o leque e entende. Você vai começar a sentir o teu eu que tá lá no umbral, você vai começar a sentir o teu eu que tá lá no plano dos ascensionados, e assim vai, até que você vai ver que você é o universo inteiro, e até chegar nessa composição, né, tipo, eu sou o universo inteiro, leva tempo, nem mesmo o eu superior sente plenamente isso, mas ele tem uma conexão maior com o universo. Só que muitos de nós estamos num processo de adormecimento, porque muitos de nós fomos exilados, ou às vezes existem algumas categorias de seres que estão lá, nesse sono, né, sonhando. Existem os exilados, como eu falei, né, que são seres que foram obrigados a se retirarem do local que eles estavam, então eles não estavam vivendo em harmonia, e aí eles precisavam, de alguma forma, ver por que não estava vibrando em harmonia, e aí foram entrar num processo de tratamento. E aí tem N formas de entrar nesse tratamento, né? E existe uma forma que é vir aqui pra Terra. E existe também aqueles que são avatares, né? Que eles vêm de bom grado, falam, não, eu vou lá, mas eu só vou para ajudar. Ele entra nesse processo de densificação e ele sabe como retornar e voltar quando quiser. Ele vem porque ele quer, não é uma obrigação. Então essas leis de que ele precisa estar dormindo, precisa estar no sono, não cai sobre ele. São seres avatares, né? A gente pode ver alguns, como por exemplo, Jesus Cristo, Siddhartha Gautama, que é o Buda, Krishna, e vários outros, né, que já passaram por aí. Então esses seres são avatares. E existe também os trabalhadores, que são seres que se identificam com seus planetas, mas eles não estão muito presos nessa ideia de que tem que estar no planeta, tem que estar vivendo aquilo. Então eles participam de frotas planetárias que ficam no universo, vagueando pelo universo afora. E aí eles decidem, planejam, né, eles são convocados pela Federação Galáctica, por Sananda Kumara, por vários seres de altíssima frequência, de altíssima vibração, eles são convocados para vir encarnar na Terra. Então eles passam por um grande treinamento e vêm no processo de densificação. Só que esses seres, eles também têm os resgates deles, entendeu? E aí às vezes vai se confundindo na história, vai se confundindo e a consciência vai pesando e talvez eles não conseguem retornar tão cedo, que é o que aconteceu, né? Quando Jesus veio ele e vários outros seres, mas muitos não conseguiram achar o caminho de volta, né? Não estão aí até hoje. Então estão num processo assim. Só que atualmente está vindo um novo grupo, e esse novo grupo, eles estão convocando os grupos antigos, estão despertando os grupos antigos para todos fazerem esse retorno. E enquanto faz isso, né, enquanto vai voltar lá fazer esse retorno, vai integrar todos aqueles fractais. Quando tem essa reintegração, vai ter opção. Você pode não acordar mais lá e continuar a sua vida aqui, ou então você acorda, retorna e vai, passa a mensagem, faz o que você precisa fazer e depois você volta. Tem esse caso também, que é o que aconteceu com algumas pessoas que contam aqui, né?
que contam que teve esse contato com seres estelares e tudo, e aí eles voltaram. Eles iam fazer o desencarne, iriam fazer a passagem, mas aí eles voltaram para poder passar, né? Passar a mensagem estelar. Então, tem os casos mais famosos do porquê que alguns decidiram dormir ali, se fractalizar. Então, o nosso papel como fractais, qual que é? Organizar. Ter humildade, reconhecer a nossa pequenez, quão pequeno nós somos, e reconhecer também a grandeza. E aí, fazendo isso, a gente vai dançando conforme a música. E a música que a gente tem que seguir é o do nosso eu superior. E esse eu superior tá dentro de nós. Então, a gente só vai conseguir fazendo isso olhando para dentro, entendeu? Então, esse é um vídeo mais rápido, mas bem cheio de coisa, né? Espero que vocês tenham gostado. Assiste quantas vezes quiser. E se você gosta desse tipo de assunto, eu te convido a fazer parte da mentoria Portal Blue Aliens Liberte-se, uma nova turma que irá se iniciar em maio. Então, vem fazer parte disso, porque a gente vai falar sobre esses assuntos e muitos outros de uma forma bem aprofundada. Espero muito que vocês tenham gostado. Gratidão e até o próximo vídeo. Fui!